Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar do livro Jornada para o Oeste, e eu vou ler um trechinho. Naquela região existe uma montanha nomeada Montanha de Flores e Frutos, em cujo topo existiu uma pedra imortal que produziu um embrião. O embrião, ao entrar em contato com o vento, transformou-se em um macaco de pedra. Ao reverenciar os quatro lados, o macaco lançou de seus olhos os raios dourados que chegaram até aqui, na estrela polar. Esse é um trecho da tradução do primeiro capítulo do romance Jornada ao Oeste, Shi Yu-ji, dos cadernos de tradução da Universidade Federal de Santa Catarina, traduzidos pela Aline. Tudo bem, Aline? Boa noite. Tudo bem, Afonso? Boa noite. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. E peço que você se apresente, por favor. Vamos lá. Então, meu nome é Aline Toffoli Martins. Eu sou tradutora. Essa é a minha última formação, tradutora do chinês. Sou professora de educação física, especializada em práticas corporais chinesas, professora de Kung Fu, de Tai Chi Chuan e de Qigong. E foi justamente essa formação, a minha primeira formação, que me levou para esse universo das letras e da cultura chinesa, né? Eu comecei a praticar Kung Fu com 11 anos de idade, inclusive agora no dia 21 completei 25 anos de arte marcial. Então, me é um universo muito caro, né? Eu gosto muito da cultura chinesa. E foi por aí que eu me aproximei do macaco, do Sun Wukong, do Rei Macaco, e estou realizando esta tradução, né, no programa de doutorado da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Que se tudo der certo, teremos aí a defesa no ano que vem. Que legal, perfeito. Muito obrigado. Imagina. A gente vai falando assim na trajetória, né? Na verdade, a gente vai fazendo sempre tantas coisas, e aos pouquinhos a gente vai inserindo aí na conversa. Mas basicamente me apresento dessa forma, né? Como professora, como tradutora, professora de chinês também. E estamos aí nessa tarefa agora de desvendar a Jornada Oeste. Que interessante, tem a ver com macaco, né? Essa tua trajetória física. Muito bem. Muito bem. Bom, então vamos falar um pouquinho da origem do livro, né? Parece que eles apareceram em forma de livro na dinastia Ming, por volta de 1300. Você poderia falar um pouquinho desse período, por gentileza? Sim, esse é um período da China assim bastante interessante. Na verdade, ele foi escrito, né? O livro ele é escrito durante este período. Depois a gente vai até falar um pouquinho mais sobre a questão da autoria, né? Da suposta autoria do Chang'an, e teria sido, portanto, escrito, né? É atribuído à dinastia Ming por volta aí de 1595, né? Bem, a dinastia Ming, ela foi um período da China entre mais ou menos 1368 até 1644, né? Logo depois da queda da dinastia Mongol, tá? E assim, essas mudanças de dinastia na China sempre muito marcadas por mudanças de pensamento, né? E mudanças da instauração de um novo período, né? De um novo grande período. Então, a dinastia Ming, ela traz aí pra gente essa obra, né? Que, na verdade, ela traz muito da cultura chinesa anterior. Jornada ao Oeste é um livro extremamente interessante no quesito de trazer canções e poemas que são, na verdade, tem uns que sequer são datados, tem outros que são. E por quê? Porque eles são da cultura popular, né? Então é um registro riquíssimo dessa cultura popular que a gente vai tendo acesso aí, né, a um período mais anterior da China, e escrito também aí numa linguagem do chinês clássico, né, que nós chamamos de chinês clássico, que é uma linguagem que vem desde a dinastia Shang,
né, que é uma das dinastias mais antigas da China, a primeira registrada, né, porque a dinastia Xia, ela não é uma dinastia com registros históricos, digamos assim, né, arqueológicos. Então, o Jornada ao Oeste, ele traz para a gente muito desse período, assim, até anterior, né, da dinastia Ming, justamente por conta dessas canções e poemas de relatos orais, né. Bem, a dinastia Ming, ela foi a última dinastia da China, que ela foi comandada pelos Han, né? Han, palavra que nomeia, inclusive, a língua chinesa, Han, o idioma dos Han, e os caracteres chineses, Hanzi, né? Os ideogramas dos Han, que é a maioria étnica chinesa. A China, ela é dividida em 56 etnias, né? Uma delas, a maior, majoritária, é a etnia Han, né? E aí esse grupo, né? Ele foi a última dinastia, então comandada por eles. E interessante até trazer que esse grupo, né, teve uma rebelião justamente nesse período, liderada por Li Zicheng, né? Ele lidera essa rebelião e depois a dinastia passa a ser administrada pela dinastia Manchu. Então, assim, a gente vê que é depois a posterior, né? Grande parte desses clássicos chineses, eles ficam entre estes dois períodos, entre a dinastia Ming e a dinastia Qin, que é a última dinastia da China até a queda, né, do último imperador. Então, é um período riquíssimo para essa literatura moderna na China, né? E rodeado aí também desses acontecimentos, né, das batalhas, das trocas de grupos, né, que estão no poder. E acho que é isso que eu poderia introduzir um pouquinho sobre a dinastia Ming e o que está acontecendo ali nesse período, quando o livro, então, ele é atribuído, né, à sua escrita. Agora, chama bastante atenção esse fato do livro, porque nós estamos falando de um objeto mesmo, né? Que já era uma cultura de corte e, de certa forma, também circulou entre a população? Então, essa informação, eu, assim, não tenho essa informação, mas o que a gente imagina, né, é que, na verdade, justamente as canções, os poemas, as lendas, a mitologia envolvida, que essa é uma característica muito marcante do livro Jornada ao Oeste, tá? Depois eu posso até descrever um pouquinho mais essa questão, mas, a princípio, Jornada ao Oeste é a primeira novela escrita em capítulos e a característica marcante é que ela traz, junto com algum relato histórico, que daí a gente vai descrever a viagem do monge, né, Xuanzang, para o Ocidente, mas ele traz ali um grupo grande, né, um grupo grande de personagens dessa mitologia chinesa, que a gente chama de Shanhua, né, e de fábulas, enfim, e outras lendas. Então, isso sim é da cultura popular, né? Isso é algo da cultura popular. Como eu disse também, as canções, né? Então, isso, sem sombra de dúvidas, é uma forma de registro daquilo que estava acontecendo na cultura popular. Agora, a história em si, o livro, acredito que não tenha sido um livro de circulação, né? Primeiro, e grande motivo, é que ele é escrito no que a gente estava chamando de chinês clássico, que é uma linguagem muito erudita, né? Ela é uma linguagem erudita, ela é uma linguagem que precisa ser decodificada. Então, para você ter acesso a essa linguagem, você precisa ser iniciado. E ser iniciado diz respeito a estudo, né? A estudos de escrita e de caracteres, e de, enfim, interpretação, e todo um universo que fica restrito realmente a uma elite, né? Então, assim, imaginamos que não foi um livro de circulação nesse sentido, embora ele registre o que estava acontecendo ali naquele período. Legal. Bom, vamos falar um pouquinho da estrutura, né? Parece que ele tem mais de 100 capítulos, dividido em 4 partes desiguais. Vamos falar um pouquinho dessa forma. Bem, temos uma primeira versão, né, dessa obra, que é considerada a primeira obra a ser editada, né, editada e impressa
que é a obra que chega a nós até hoje, assim, né? Considerada a obra mais original, né? E cujas traduções e outros trabalhos, adaptações, teriam vindo dessa primeira forma da editora, né? Que era de uma família Shida-tan, né? Jinlin Shida-tan, é uma família de editores, né, daquele momento. E essa primeira forma, essa primeira edição, ela de fato, ela tem uma característica muito interessante. Eu vou até pegar os dados aqui sobre ela, que é o seguinte: você tem uma métrica muito fixa, né? Muito fixa dessa métrica. Você tem 24 caracteres, né? Sempre nas linhas. Então você vê que é um formato muito fixo de escrita, por isso até que eu comentei da questão de ser difícil, né? De interpretar, de decodificar aquilo ali. Porque eu vou tocando aos pouquinhos nesse assunto, mas para você ler um caractere do chinês clássico, você vai precisar interpretá-lo, né? Você não tem uma resposta direta, aquela palavra ela não te traz necessariamente uma resposta e um vocabulário direto, né? Então você vai precisar interpretar aquilo. E o fato de você ter sempre o mesmo número de caracteres por linha, né, numa métrica muito fixa, mostra que você tem uma preocupação estilística, né, grandiosa com essa forma de escrever. E que, imagina, você vai contar uma história sempre com os 12 caracteres, né, que vão formar essa página, digamos assim, né, essa primeira, o tomo, volume, né, tinha faltado essa palavra, o primeiro volume. Então, você vai precisar, com certeza, fazer uma grande interpretação ali para conseguir pegar essas informações. Então, essa primeira versão, ela tem realmente uma métrica muito fixa, muito pontual, né? Em que a gente tem ali os 100 capítulos, né? 100 capítulos com 20 volumes, tá? E isso é considerado uma obra muito grande, né? Isso é considerado uma obra muito grande. A gente tem feito, assim, algumas comparações, né? A obra que chega para nós hoje, né? As traduções diretas, eu vou citar uma aqui, que é do Anthony Yu, né? Ele tem uma tradução diretamente do chinês, ele que é de família chinesa, né? Ele é estadunidense, mas de família chinesa. Ele que demora 7 anos nessa tradução, né, do chinês para o inglês. E ele cria 4 volumes, né? 4 volumes de obra, com mais de 2.000 páginas. Então, isso é considerado, assim, trazendo para os nossos termos, um épico. Realmente um épico muito grande e muito difícil, né, de ser traduzido. Outras edições, como do espanhol, né, também vão ter lá as suas 2.300 páginas de tradução, né? E se a gente pegar isso que eu comentei agora, né, a gente tem aí são 24 caracteres por volume, né? Tendo 20 volumes, nem de longe daria essa grandiosidade, né? De 2.000 e 2.300 páginas, mas isso dá justamente pela complexidade que é você decodificar esses caracteres, que no chinês clássico eles são muito diretos, né? Eles são muito práticos e muito diretos na escrita, mas que demandam uma interpretação, e na hora que a gente vai fazer o trabalho de tradução, isso pode gerar frases e frases e frases, né? E muitas notas de rodapé. Vamos lá, vamos. Perfeito. Senão eu vou pegando uma linha aqui e vou indo. Perfeito, muito obrigado. Vamos falar um pouquinho justamente desses poemas, né? Poemas e canções. Isso é muito interessante, porque vai, né, um pouco tem a história, daí entra um poema. Eu vou ler um só para o pessoal ter uma noção. Legal. Filho do céu, macaco de habilidades formidáveis, da montanha partiu, navegando em ventos favoráveis. Buscando a imortalidade, cruzou oceanos infindáveis. Grande mérito terá aquele de qualidades inabaláveis. Porque você teve, então, 2 trabalhos, né? O outro foi tentar ter um pouco dessa rima, dessa sonoridade. Olha, essa, para mim, está sendo a parte mais desafiadora. E, assim,
justamente por ser desafiadora, acho que é a parte que eu tô mais curtindo fazer, né? Assim, a parte que eu tô gostando muito de desbravar. Porque o que acontece? A gente faz uma escolha, né? A gente sempre faz uma escolha no processo de tradução. O mandarim, e aí, para quem não conhece, para quem não sabe, né? O mandarim, ele, assim como as línguas chinesas, ele é uma língua tonal. Uma língua tonal quer dizer que, dependendo do tom que eu coloco nessa palavra, e aí a gente vai ter tons no sentido mais pro agudo, mais pro grave. E essa variação entre agudo e grave, isso pode e vai mudar o significado da palavra, né? Então, desde o início, né, os chineses, eles, vamos usar esse termo, eles brincam, né, com essa sonoridade que é própria da língua. Então, quando você vai olhar o poema ou as canções, você percebe que no chinês clássico, elas não têm, obviamente, uma preocupação com rima, né? Se você vai pegar lá o som daquele caractere, você vai ver que não existe uma preocupação ali com aquela rima, mas existe algo que assim é intransponível para nossa língua, para o nosso idioma, que é essa sonoridade que cada caractere vai trazer, né? Que cada palavra vai trazer. Então eu tenho desde um primeiro tom, né, em que eu falo, por exemplo, gal, eu tenho que manter aqui em cima como se eu estivesse cantando, né? Aí um segundo tom em que eu vou subir, por exemplo, rã, rã. Um terceiro tom em que eu desço e subo, má. Né? Um quarto tom, para finalizar essa explicação, em que eu desço forte. Então, sh, por exemplo. E essa variação, né, que cria essa sonoridade, que é uma parte estilística muito importante desses poemas. E aí a escolha que eu digo, né? Bem, isso é intransponível, a gente não consegue trazer isso para o português. E aí a escolha que eu fiz, muito particular, uma preferência minha, foi trazer a ideia da rima, porque eu acho que na nossa cultura, né, a rima, ela passa essa ideia de sonoridade, que existe ali algo, né, preocupado com o som das palavras, traz para a gente uma ideia de que agora a gente saiu ali do texto corrido, e a prosa, e a gente está indo para algo que é mais poético, digamos assim, né? Então, no meio da fala, daqui a pouco o Sun Wukong, ele pega e começa uma canção. Então, eu faço essa escolha por trazer as rimas e aí achar palavras que vão combinar ali para que eu consiga fazer a rima. E tem uma outra escolha que eu faço, e aí eu brinco que, assim, uma escolha que às vezes eu me arrependo dessa escolha, mas agora eu vou manter até o final, que é o número de caracteres, né, que existe no original, na hora do poema, da canção, eu tento manter em português. E isso tem sido, assim, difícil, porque, como a gente comentou agora há pouco, o chinês, especialmente o chinês clássico, ele tende a ter menos caracteres, então, com poucos caracteres, ele passa um conceito todo, né? Uma ideia toda, às vezes um provérbio, às vezes um conceito mesmo, uma frase inteira, com 4 caracteres, né? Com 3 caracteres. Então, essa escolha de tentar manter faz com que a gente tenha que quebrar a cabeça e tente expressar também de uma forma mais sucinta, como o chinês, né? Na língua portuguesa. Tem sido legal, tem sido divertido. Vamos tentar manter isso com certeza até o final. Mas, de fato, é algo que parte dessa escolha, né? Outras traduções, elas não vão por esse lado. Legal, muito obrigado. Vamos falar um pouquinho do nosso Homero chinês, né? O Hu Shan-an, como é que é? Bom, que na verdade... Como é que é? O Chan-an. O Chan-an. Você sabe que, bom, enfim, né? Como sempre, nesses casos, não é o autor, digamos, definitivo, não saiu tudo da cabeça dele. Vamos falar um pouquinho do personagem, por favor. Tá. Então, assim, o Chan, ele foi um romancista muito aclamado, né? Assim, muito destacado na dinastia Ming, que é a dinastia que a gente trata, né?
ele teria vivido entre 1500 e 1582, né? E ele é considerado, portanto, este criador do Jornada ao Oeste. Fato é que a gente não tem registros que comprovem, né, essa autoria a esse personagem, tá? Mas é comum na cultura chinesa a questão da autoria, ela sempre está ligada ali a algum personagem ou que é um santo, né? Então você tem clássicos chineses que são atribuídos aos chamados santos, e aí quem são essas pessoas, né? São pessoas destacadas, de muita virtude, né, na sociedade, aqueles que chegam realmente a ter um destaque acima do normal pela sua virtude, né? Pelas, como eu posso dizer, pela sua atitude, pelos seus exemplos. Né? O Confúcio, por exemplo, foi um personagem que foi considerado um santo, né? E, inclusive, a história do Confúcio é bonita, porque ele nunca tinha sido aclamado como um santo, mas no dia do funeral dele, um dos seus discípulos diz, ele realmente foi um santo, né? E aí cria-se essa ideia em volta dele. Mesma coisa com o Lao Tzu. Lao Tzu é um personagem que aparece, né, no Jornada ao Oeste. Também não temos comprovação da sua existência, mas também é um dos personagens que são considerados santos na China. No caso do Wu Chang'an, ele não é, né, nesse sentido, considerado um santo, mas ele foi, né, um destacado romancista dessa dinastia e, portanto, é muito provável que essa tenha sido a razão de se atribuir a ele, né, a autoria de algo que realmente é uma obra destacada. A gente tem um fenômeno muito parecido, já que eu sou também da área de práticas corporais, a gente tem Qigong's, que são práticas, né, corporais de manipulação da energia vital, fortalecimento e alongamento, né, de músculos e tendões. E esses Qigong's também são atribuídos a personagens lendários, personagens históricos ou personagens grandiosos na história da China. Um deles é o Baduanjing. Baduanjing, para quem, né, estiver ouvindo e for desta área, com certeza já vai ter ouvido, porque é um dos Qigong's mais praticados, né, na China e no mundo. E também é atribuído ao general Liu Fei, né, que é um grande general, inclusive o professor Rude estava aqui, né, um tempo atrás, e tem tudo a ver com a história dele e o Romance dos Três Reinos. Então, é um personagem que se destaca e essa prática é atribuída a ele, né, à criação. Então, estou dizendo tudo isso que é para destacar que esse é um processo muito comum na cultura chinesa. Então, assim, nós não temos esse registro concreto, mas se atribui e a China aceita muito bem essa atribuição a esse personagem, né, o Wu Chang'an, que teria realmente se destacado como romancista na dinastia Ming. Sim, um outro comentário que me veio aqui, né? Existem outras teorias, né? E, claro, outras hipóteses de que, na verdade, essa é uma obra feita a muitas mãos, né? Assim como o Tao Te Ching também, né? O Tao Te Ching, como o pessoal chama, né? Em mandarim, Tao Te Ching, que também teria sido ali escrito em várias mãos por várias pessoas diferentes. Então, o mesmo poderia ter acontecido vindo de uma obra grandiosa como essa, né? A gente daqui a pouquinho talvez vá destrinchar um pouco mais a obra, mas eu já posso adiantar que ela é dividida num momento, que inclusive o meu doutorado ele vai se fixar, se concentrar neste primeiro momento, que é a origem mítica do Rei Macaco, do Sun Wukong, né? Então são alguns capítulos que vão até o momento em que o Sun Wukong ele é preso pelo Buda, depois a gente pode falar disso. Aí começa uma outra parte da história, e é interessante porque parece que realmente descolado, assim, embora você vá juntar as coisas em algum momento, mas realmente parece que tem um corte, parece que poderia muito ter sido outra pessoa a escrever. Eles começam a descrever personagens, né? Então, traz a história de vida de alguns personagens que estavam mais afastados até o momento,
E depois desse momento das apresentações, você começa realmente a jornada a oeste. E aí aparece, né, o monge Xuanzang, personagem histórico que faz essa peregrinação, e aí a jornada começa. Mas isso vão muitos capítulos. Então, existe, né, a gente precisa considerar essa hipótese de que também, na verdade, a história estava ali, escrita por muitas mãos, e naquele momento da dinastia Ming, pela editora da família, né, Jinlin, foi editado como um único livro. Então, é mais ou menos isso. Que fantástico. Fala um pouquinho desses personagens, né? Você está falando desse início, e um personagem que chama muita atenção é o Imperador de Jade. Então, tem um trecho que você traduziu assim: o Imperador de Jade, de forma benevolente e compassiva, declarou: as criaturas do mundo inferior são concebidas com as essências do céu e da terra. Não há nada com que se alarmar. O que fala um pouco até do taoísmo, não é mesmo? Porque o livro, basicamente, é um livro sobre o budismo, alguma coisa assim. Você quer falar um pouquinho desses personagens e mais o que mais você quer? Eu acho que a gente pode fazer assim uma apresentação do que nós temos nesse primeiro momento, né? Nesse primeiro momento do livro, ele realmente é um compilado de Shanhua, da mitologia chinesa. Então, a gente começa pelo principal, né? O rei macaco, que não era rei neste momento, ele sequer tinha um nome, e ele nasce, né, de um ovo de pedra que cai do céu, né? Que cai, na verdade, da galáxia, do universo, né? E esse ovo de pedra cai e sai um macaco. Esse macaco, no primeiro momento, ele sai sem pelo, né, sem nada, e ao comer um fruto, né, da natureza ali, de onde ele cai, ele começa a ganhar pelagem e realmente se torna um macaco, né? Começa a ter uma interação com outros macacos da região, e os macacos ensinam a ele como ser um macaco, né? E ele passa ali muito tempo da sua vida. Existe um torneio, uma competição entre estes macacos, porque eles avistam uma cachoeira, né? E aí vem um desafio, e aí é onde começa essa característica do macaco, né? Que é um personagem muito corajoso, muito destemido, né? E que quer provar suas habilidades. Então, se faz o desafio de que aquele que conseguir atravessar essa cortina de água, né? Essa cachoeira, ver o que tem ali e voltar para contar, será declarado rei, né, dos macacos. E ele é o primeiro, obviamente, que levanta a mão e que quer fazer essa aventura. E ele vai, ele salta, ele é muito habilidoso desde o primeiro momento em que ele nasce. Então ele vai, ele descobre que lá, na verdade, tem uma caverna, que é chamada Caverna da Cortina d'Água, né? Da Montanha de Flores e Frutos, essa é a morada do macaco. Ele volta, conta, e ele é, então, declarado o rei dos macacos, e ele fica por 500 anos nessa vida com os seus amigos e sua família, né? Até um momento em que ele se depara com a morte de um macaco ancião, e ele fica extremamente triste, e o que eu acho fantástico, né? Ele não aceita essa morte, né? Ele simplesmente não aceita o fato de que isso vai acontecer com todo mundo. E um outro macaco também ancião, né? Mostrando essa importância dos anciãos, do mais velho, que fala para ele: bem, na verdade, existem categorias de pessoas que não morrem, não é a sua, não é o seu caso, você vai morrer eventualmente, mas existem categorias aí de seres, né, que não morrem. E aí ele apresenta, então, para o Sun Wukong essas categorias, e uma delas são os imortais, né? Os imortais, eles são representados pelos taoístas, né? A outra categoria, para a gente entrar também na questão do Imperador de Jade, são os deuses, né? Os deuses, os demônios. Então, existem estes seres, né, que não morrem, e os imortais. E aqui a gente já começa a ver essa mistura
que realmente acontece, né? Porque o Jornada Oeste, ele é um sincretismo ali de pensamentos que estão convivendo, né? E que formam a base do pensamento chinês. Então, nesse momento, a gente está vendo muito da mitologia, como eu já destaquei algumas vezes. A gente está vendo também o taoísmo, que surge ali muito forte, né? Essa primeira parte, porque daí que acontece? Ele vai atrás, então, deste mestre taoísta, porque ele decide que ele vai se tornar um imortal e ele não vai morrer. E são 7 anos de peregrinação atrás, ele atravessa o continentes, né, em um barquinho, o que já mostra também essa perseverança dele, né? Então ele passa anos procurando até que ele encontra, né, um mestre taoísta, o Bodhi, né? Bodhi, se a gente for falar na tradução do sânscrito, ou Puthi, no mandarim, que aceita, né? E aí é interessante porque a gente vê esse processo da mudança do elegante rei macaco, como ele quer ser chamado enquanto rei, né? Para um discípulo taoísta. E a humildade começa a aparecer, né? Esse desprovimento do que a gente poderia chamar de ganância dele, né? Essa busca pelo poder. E isso, nesse momento, é deixado de lado por um sincero desejo de seguir o caminho do natural, do taoísmo, e aprender as fórmulas mágicas. O taoísmo, em muitos períodos, e neste período, ele é repleto de xamanismo também, né? Existem as fórmulas, os elixires mágicos, e aí é onde o macaco realmente prova o seu valor, porque apenas ele entende as mensagens secretas que o mestre quer passar, né? O mestre faz um teste com ele, bate 3 vezes na cabeça dele em uma das lições, como se estivesse brigando com ele, põe a mão para trás e sai bravo, né? E apenas o macaco é capaz de entender que então ele precisa se encontrar com esse mestre às 3 horas da manhã pelas portas do fundo, por isso as mãos para trás. Enfim, e aí o macaco realmente aprende as suas transformações, ele vai ficar famoso por isso, né, pelas suas 72 transformações, e ele se torna muito poderoso, o que o permite, então, depois que ele sai do templo, ele é expulso, né, do templo, por uma artimanha típica de um macaco, né? Ele está ali se mostrando e brincando com os demais, o mestre fica bravo, ele acaba sendo expulso do templo. E ele volta para a montanha de flores e frutos, onde ele descobre que os seus filhos e netos, a sua família, tinha sido sequestrada por um demônio, né? Então, para trazer a ideia dos personagens que a gente estava dizendo, então ele vai atrás deste demônio, né? Que também em sânscrito é chamado de Mara, esse demônio Mara, que em sânscrito define o mal do mundo, né? Então já é um primeiro contato com o mal do mundo, e ele vence muito facilmente, né? Este demônio, é o primeiro combate do macaco. E para fazer uma amarração, né, e a gente voltar aí com outras questões, o imperador de Jade, onde ele estava, né, neste momento, o imperador de Jade até então, ele não tinha dado atenção para o macaco, né? Quando o macaco nasceu, ele emite luzes muito fortes, né, em todas as direções, e essa luz dos olhos do macaco chegam até a morada do imperador de Jade, no céu, né? E ele manda aos seus subordinados, o imperador de Jade manda para ver que luz é essa, e fala, é um macaco, conta a história. E ele fala, não, é meramente apenas um macaco que nasceu do céu e da terra, né? Trazendo as ideias do I Ching, do I Ching, né? Outra corrente aí importante do pensamento chinês, formação do pensamento chinês. E ele fala, não, ele não deve causar problema nenhum, né? Esse é o primeiro papel do imperador de Jade, que é o imperador supremo, né, do céu. E depois o macaco vai lá causar um furdúncio na casa, no palácio do imperador de Jade. Então,
Nesse primeiro momento, são esses os personagens principais que a gente tem. Não estou querendo também trazer muita coisa, porque afinal de contas, né, Afonso, é um épico. A gente É um fica épico, sim. falando muita coisa, mas óbvio, depois vão começar a aparecer outros personagens, né? A gente tem o Jupatie, que é o queridinho aí de todo mundo, né? Que é um demônio, né? Em formato de porco. A gente tem, como ficou carinhosamente conhecido nas nossas traduções, o Sandy, né? Também é um outro demônio. Tem o cavalo branco, o próprio Xuanzang, que é um monge, esse sim, um personagem histórico, e a Bodhisattva, Guanyin, a deusa da misericórdia, né? Depois a gente pode, se for o caso, aprofundar um pouquinho mais nela também. Legal. Bom, vamos falar um pouquinho, eu vou ler aqui outro trechinho, e ele vai falar o seguinte, ó. Você traduziu assim, o elegante rei macaco chefiou um grupo de outros macacos, além de chimpanzés, orangotangos e babuínos, nomeando os seus súditos, instruindo-os a assumir cargos de assistentes e ministros. Todos se davam bem e viviam em harmonia, vagando pela montanha das flores e frutos, pela manhã e se abrigando na caverna da cortina d'água ao entardecer. Não se misturavam com as aves e nem se relacionavam com os outros animais. Bom, foi o que você narrou há pouco, né? Mas me chamou a atenção que tem um tom um pouco darwinista, assim. Eu fiquei pensando, nossa, é o primeiro Darwin, porque ele vai para uma caverna, né, e não se relaciona da mesma forma com os outros animais. Então, você acha que, no fundo, acaba sendo uma metáfora da própria evolução humana também? Porque isso que ele passa de ver a morte, não sei o quê, é o que o Buda fez também, não? Exatamente. Bem, nesse momento, eu diria que, na verdade, ele traz um espelho do que é a estrutura social chinesa, né? Então, e essa é a grande questão do papel, vamos colocar assim, revolucionário até um ponto, né, do macaco, porque ele desafia a todo momento essa estrutura de poder, né? Então, acho que nesse primeiro momento, para a gente ficar bem em cima desse trechinho, já está posto ali que a sociedade chinesa é uma sociedade hierárquica, em que cada um tem o seu papel, né? E tem que cumprir com este seu papel. Então, a gente tem lá, né, estes tipos de seres, esses animais, e cada um dentro da sua vida, dentro da sua estrutura, dentro das suas obrigações e sem este relacionamento. Eu tendo, sim, a acreditar que esse é um grande espelho ali que está sendo posto, né, na literatura como um espelho, uma forma de retratar a sociedade chinesa, porque a sociedade chinesa ela é hierárquica, ela historicamente é hierárquica, mesmo nos processos revolucionários, né? Mesmo quando a gente tem os processos revolucionários mais atuais e a busca pela instauração ali, né, do comunismo chinês, ainda assim você vê as figuras, né, de hierarquia muito postas. Então, eu acredito que seja isso nesse momento, que é interessantíssimo, né? Porque está retratando ali a sociedade na forma de animais, naquele momento, mas cada um dentro da sua função e fazendo o que lhe é devido. Muito obrigado. Bom, vamos então chegar no coração da história. Você queria falar um pouquinho da deusa da misericórdia, Guanyin, e também do monge, né, do Xuanzang. Vamos falar um pouquinho deles, por favor? Vamos. Então, assim, a Guanyin ela é uma personagem muito querida, né, pelos chineses. Ela é uma bodhisattva, que é uma categoria do budismo, uma categoria de ser, né, de seres do budismo, que já teria adquirido o seu mais alto nível de aperfeiçoamento, né, mas que por alguma razão abre mão desse, não gosto de chamar de prêmio, mas enfim, dessa consequência, né, desse seu direito de ascender e de deixar, então, este plano, né, porque atingiu realmente um outro nível de consciência e abre mão por alguma razão.
No caso da Kuan Yin, ela abre mão de sair deste plano e de sumir para outra dimensão, porque ela tem extrema compaixão pelos seres, né? E ela diz, então, que ela vai permanecer na Terra, né, neste plano, até que o último ser deixe de sofrer. Então, assim, ela traz uma história, ela tem uma simbologia por trás muito bonita, né? E é considerada, portanto, a deusa da misericórdia. O papel específico dela no Jornada Oeste vai ter, né, durante o livro todo, o papel dela, mas um trecho muito importante dela é justamente quando, né? A gente vai fazer um saltinho aí na história. Mas o macaco começa a ficar fora de controle, porque ele está muito poderoso. Ele é um exímio lutador de artes marciais, ele domina as 72 artes de transformação taoísta, ele vence todas as figuras guerreiras possíveis que o céu vai mandando para conter o rei macaco. Ele causa um furdúncio no Palácio de Jade, né? Ele invade ali a festa, ele rouba os pêssegos imortais, enfim. Ele faz um monte de coisa e ele começa a desafiar toda essa estrutura de poder tradicional chinesa, né? Inclusive sobrenatural chinesa. Ninguém consegue contê-lo, nem mesmo o imperador de Jade, nem mesmo Lao Tzu, né? Que seria o fundador do taoísmo. Ninguém consegue contê-lo, então o Buda é chamado. E aí a gente também se aproxima de um momento importante na história, porque afinal de contas, Jornada a Oeste trata do quê? Da busca das escrituras sagradas do budismo na Índia, que é o Ocidente, né? Então a gente está vendo a inserção do budismo na cultura chinesa, né? De uma forma mais profunda. Então, Buda em pessoa é chamado para conter o macaco, Sun Wukong. Aqui nesse momento ele já tem um nome, ele ganha o nome do mestre taoísta dele, né? Sun Wukong. E o Buda faz ali um desafio para o macaco, né? Fala, bem, se você for capaz de fugir da palma da minha mão, eu deixo você fazer o que quiser. Mas se você não conseguir sair da minha mão, então eu vou te prender, né? Você vai ficar preso aí por tanto tempo, né? No caso, ele fica por 500 anos. E aí o macaco, imagina, tem ganhado todas as batalhas até o momento, ele realmente é muito cheio de si, né? E ele faz o maior salto dele, essa é uma das técnicas dele, né? O super salto acrobático do macaco. E ele voa por muitos quilômetros acima, até que ele chega num lugar, né, no céu, que ele nunca viu. Ele vê ali 5 picos de montanhas, falando, bem, eu estou bem longe, com certeza eu já saí das mãos de Buda, né, de perto de Buda. Me deu uma vontade aqui de fazer um xixizinho. Eu vou fazer aqui para marcar esse território, porque daí, se alguém duvidar que eu cheguei até aqui, tá aqui, ó, marcado. O macaco esteve aqui. Para mostrar essa, né, esse lado dele terrível, né, desafiador. E aí, quando ele desce, né, ele volta de novo, que ele aparece na frente do Buda, ele fala, bem, eu venci, né? Eu saí da sua mão, então agora eu tô livre de todos vocês. Não sigo mais essa estrutura de dominação. E o Buda fala, não, na verdade, você esteve o tempo todo dentro da minha mão. Os 5 picos, na verdade, eram os 5 dedos do Buda. Na China, hoje, a gente tem, né, estes 5 picos, as 5 montanhas que representam as mãos de Buda, né? E a mão do Buda, inclusive, estava molhada lá, né, com o xixizinho do macaco. E aí o Buda realmente fecha o macaco em uma montanha e lá ele fica por 500 anos. E estamos falando disso por conta da Bodhisattva, né, da Kuan Yin, que em algum momento ela vai lá e ela intercede, né, como deusa da compaixão, ela intercede pelo macaco,
Mas é importante que fique claro que, na verdade, ela estava ligada a um projeto, né? A Guanin estava ligada a um projeto grandioso de trazer estas escrituras sagradas do budismo para a China. É ela que vai arquitetar toda essa organização de achar o monge Xuanzang, de pegar quem vai segui-lo, né, como companheiro, como escolta do monge. Ela que vai atrás de um por um ali fazendo, né? Porque, na verdade, essa escolta dele são demônios, são personagens que estão pagando seus pecados também por coisas que fizeram, coisas ruins que fizeram, e ela aceita, então, tirar essa pena deles, desde que eles aceitem ser a escolta do Rei Macaco. E acontece a mesma coisa com... Do Rei Macaco, não, perdão, do monge Xuanzang. E acontece a mesma coisa, portanto, com o Sun Wukong. Ele, em determinado momento, claro, ele é rebelde, né? Ele não aceita num primeiro momento, ele não quer fazer esse trabalho, mas depois ele acaba aceitando e ele começa a se redimir. E esta jornada, portanto, retratando muito esta jornada do budismo, de você ir, vamos colocar essas aspas, né, pagando os seus pecados e tendo a sua aprovação e os seus méritos, o seu ganho de mérito, que isso é uma linguagem do budismo, né? Você vai ganhando os seus méritos e todos eles vão ganhando esses méritos ao longo do trajeto, né? Para serem redimidos aí pelos seus pecados. Vamos falar um pouquinho do monge agora? Vamos, por favor. Então, assim, o monge, ele está no momento da história que no doutorado eu não vou abordar, né? O que eu vou trazer mais é uma caracterização mesmo de quem é esse personagem, a importância dele para a história, né? Mas no doutorado eu não vou chegar nesse momento da jornada, né, deles, da peregrinação de fato. Mas vamos lá. Xuanzang, ele foi um monge, né, um monge budista que viveu na dinastia Tang. A dinastia Tang, ela é anterior à dinastia Ming, portanto, anterior à escrita do livro Jornada ao Oeste, né? Ele teria vivido por volta do ano de 602 até 644, né, depois de Cristo. Ele nasceu em Luoyang. Luoyang é uma cidade que fica na província de Henan, famosa, né, por conta da arte marcial também, né, e do templo Shaolin. Templo Shaolin é um templo budista, né? Então, a cidade de Luoyang aí, um seio da cultura budista. Ele nasce numa família de eruditos, né? Então, ele nasce em uma família destacada na sociedade chinesa, o mais novo aí de 4 irmãos, né? Na verdade, existem outras hipóteses, mas essa é uma informação que a gente tem. E entra para a vida monástica, né? E ele parte em 629 para essa peregrinação e ele volta só em 645. Então, ele passa, se eu não estiver fazendo a conta errada, eu sou péssima em matemática, 17 anos nessa peregrinação, né? Imagina, ele vai a pé com o seu burrinho, né? E infelizmente, na realidade, ele não tinha ali o Sun Wukong, nem a sua comitiva fantástica, né, para ajudá-lo aí nesse processo. Então, ele retorna apenas em 645, com grande quantidade de textos do sânscrito, né, para a China. Ele tem um apoio, ele é financiado pelo imperador, né, da dinastia Han, que investe, né? Na verdade, num primeiro momento, ele não tem esse apoio, depois se vê essa importância e aí ele ganha, né, apoio ali do imperador. É importante lembrar que naquele momento a capital era Chang'an, atual Xi'an, né, a cidade de Xi'an atual, que era, assim, uma cidade esplendorosa, né?
Isso na China a gente vê em documentários, em registros, que era realmente uma civilização e uma cidade muito deslumbrante, de muita troca cultural, de muita entrada e saída de muitos grupos, né, de outras culturas, de outras etnias, um processo que vai, né, culminar, inclusive, na questão da Rota da Seda. Então, está tudo acontecendo ali, essas trocas culturais grandiosas. E, enfim, o monge, então, ele volta, depois de todo esse tempo. Porque ele chega a viver na Índia um tempo, não é isso? Ele tem que aprender sânscrito. Então, ele passa esses 17 anos nesse processo, né? Entre ficar um tempo e retornar. Ao todo, ele fica aí 17 anos nesse processo. E isso que você falou é muito importante, porque ele é um tradutor, né? E aí, para minha área, né? Para nossa área, isso é muito interessante, porque ele é um tradutor, e quando ele volta, ele passa a morar na torre do Grande Ganso, a Torre do Grande Ganso de Xi'an, né, que existe até hoje, que é um lugar visitável, e ele passa depois o final da sua vida nesta torre, é uma pagoda, né, estilo chinês, e ele vai fazer essa tradução aí até o final da sua vida. Então, podemos dizer que sim, que os textos do budismo que chegam na China passam por essa tradução de Xuanzang, né? Que é vindo dele. Acho que é um pouco disso que eu poderia falar dele, esse Sim. personagem muito... Bem complexo, né? Que é a parte histórica. Claro. Parte histórica, exato. Vamos falar um pouquinho dessa questão cultural, né? Da cultura pop, porque, inclusive, Goku, do anime Dragon Ball, é inspirado, né, na história do Rei Macaco. Temos aí inspiração para vários filmes, vários animes. Vamos falar um pouquinho desse aspecto de ele ainda ser muito cultuado. Pois é, quando eu falei lá no início da primeira edição de Jornada Oeste, os originais que chegam, assim, né, até hoje, são 4. 3 estão no Japão. 3 estão no Japão e uma edição está no Museu Nacional de Taiwan, né? No Museu Nacional de Taiwan. Então, não é à toa, né? Que a gente tem aí o personagem Goku e que a história do Sun Wukong e do Rei Macaco seja não só da cultura popular chinesa, mas, na verdade, da Ásia, né? Ele é um personagem conhecido, famoso, representativo na cultura pop, né? Da Ásia em geral, especialmente aí no Japão, inclusive, creio que muito por essa influência de termos 3 das edições lá no Japão, né? E uma em Taiwan, muito interessante que não temos no continente, né? No continente chinês, essas edições. E assim, a história da Jornada Oeste, ela é uma das histórias, uma das novelas chinesas que mais se tem adaptação, né? E ela tem adaptação aí para várias mídias, né? Então, temos, pensando em televisão, né, na China, década de 70, década de 80, a gente vai ter uma novela que ficou muito famosa, a novela Jornada Oeste, dividida em capítulos, né, televisionada, e que começou a fazer parte do imaginário do povo chinês naquele momento como uma novela, né? Igual a gente tem aqui no Brasil, que a gente vai acompanhando a novela e tudo mais. Então, é uma novela que, na verdade, até hoje, ela é muito lembrada, assim, ela ficou no coração ali dos chineses, né? Por muitas décadas. Você tem desenhos animados, então não tem uma criança na China que não saiba quem é esse personagem, o que ele representa, né? Na cultura chinesa. Você tem a mídia dos animes, né? Como a gente viu no Japão mesmo, que a gente tem o Goku, Son Goku, né? Representando ali essa influência da história no Japão. Você tem agora os mais recentes, né? Como você estava compartilhando, a mídia para o videogame. Esse videogame, Black Myth,
o Kon, ele demorou 10 anos para ser produzido, né? E no dia 20 de agosto, ali, quando ele é lançado, ele bate o recorde de mais gente jogando ao mesmo tempo nessa plataforma, né? Então, para mostrar que, poxa, uma história que é tão antiga, né? Que vem de dinastias atrás, ainda assim é uma das histórias mais aclamadas e mais esperadas e que está no coração ali dos chineses, né? Mais do que muitas outras. Claro que a gente pode colocar ali os 4 grandes clássicos chineses como sendo todos eles muito relevantes para a cultura pop e para a cultura chinesa de modo geral, né? A gente tem ali Margem d'Água, a gente tem Romance dos Três Reinos, além de Jornada Oeste, a gente também tem O Sonho da Câmara Vermelha, todos eles ali com o seu papel, mas eu diria que em termos de cultura pop, nesse nível, Jornada Oeste aí está no primeiro lugar, ainda mais despontando agora com a plataforma de videogame, e que para nós é ótimo. Para nós, eu digo assim, para nós que amamos aí a história, né? Fico muito feliz de ver que pessoas do meu círculo de amizades, pessoas que não conheciam, não tinham ideia do que era isso, de quem era esse personagem, quem que é esse macaco que você fala toda hora, né? Que macaco é esse? Agora estão conhecendo e estão admirando ali, né? Esse personagem poderoso e tudo que ele representa, conhecendo mais a história. Então, fico muito feliz. E 10 anos, né, de produção, para você ver a grandeza de uma história que tem muitas camadas. A narrativa realmente é muito bem trabalhada. Sim, para dar uma coerência, né, que seja, né, para nós também interessante. Bom, para a gente finalizar, eu quero te pedir algum livro, alguma coisa que você deu, uma dica de leitura para quem queira se aprofundar, por favor. Bem, eu mesma, quando eu fui conhecer pela primeira vez a história do Jornada Oeste, eu li uma versão que é super pequena, se a gente tá falando de uma obra que é tão grande e que por muitas razões acaba afastando muita gente, né? A grandiosidade da obra. Existe uma edição, uma adaptação do David Kerdian, eu não sei se a pronúncia do nome dele está correta, né? Que é uma adaptação que é muito fininha, né? Ela é muito fácil de ler e que eu acho muito honesta. Conhecendo a obra toda, né? E estudando a obra, eu acho que de fato é uma adaptação muito honesta, dá conta de abarcar muitos desses processos, dessas etapas, né? Que acontecem na saga. Ela deixa de fora, obviamente, né? As canções e os poemas, que são uma riqueza no livro, mas enfim, né? Eu acho que é realmente uma adaptação muito honesta. Isso para quem quiser conhecer, né, assim, do que a gente está falando e ter um acesso rápido à Jornada Oeste. Poderia indicar já as obras maiores, né, as obras completas. Então, a gente tem aí a que eu estou citando sempre, que é uma das referências que eu uso para comparações e análises, né, no doutorado, que é a versão do Anthony Yu, em língua inglesa, né? Tem uma que, por acaso, não tão acaso, né? Tá aqui do meu ladinho. Que é também uma versão aqui em espanhol. Viaje al Oeste, né? As Aventuras del Rei Mono, que facilita, porque tá em espanhol. Mas aí ela já é maiorzinha também. Então, isso para quem quiser conhecer a obra da Jornada Oeste. Para quem quiser aprofundar um pouco mais academicamente falando, né, e buscar referências nesse sentido, essas obras elas sempre trazem uma ótima introdução. Eu gosto muito da introdução do Anthony, páginas e páginas, né, de introdução explicativas, acadêmica, né, sobre a obra. Então vale a pena aí também dar uma olhadinha nessas introduções. E para quem quiser mais a cultura pop, fica aí o mais novo lançamento, né, do videogame do Black Myth. Eu ainda, infelizmente, não consegui
jogar, mas com certeza em breve. Essa primeira que você falou é aquela da Conrad, que foi traduzida? Não. Ah, tá. Aqui, ó. Essa daqui, ela é da Odisseus. Ah, Essa tá. aqui, a carinha dela, né? Macaco, uma jornada para o oeste. Então ele é recontado, né, por David Caddy, é uma adaptação, mas assim, eu acho ele muito gostosinho de ler, como eu disse, muito honesto, dá pra gente ter uma ideia bem legal da história do que se trata. A Conrad chegou a fazer, né, tem a sua participação, mas a obra ela é cancelada, então eles acabaram não continuando. Essa é a edição que eu tenho. Bom, queria te agradecer muito, Aline, eu acho que foi extremamente rico. Assim, quando você acabar, você volta aqui para nos contar mais coisas, mais novidades de milhares de anos atrás. E, bom, para todos que estão nos assistindo aí, deixem seus comentários aqui, curtam, compartilhem, que isso ajuda o canal. E gostou, Aline? Eu gostei muito de participar. Eu, assim, tenho cada vez mais vontade de que mais pessoas conheçam, né, a história. E tem sido desafiador, mas tem sido muito prazeroso poder trazer essa história de tanto tempo, né, de tanto tempo atrás, de um lugar tão distante, que é a China, né, para a língua portuguesa. Isso tem me aproximado muito também da própria língua portuguesa, né, e que é uma língua muito bonita e muito gostosa de se trabalhar, né, de buscar essa transferência para o nosso idioma. Então, assim, eu tenho gostado muito. E se você me permite fazer um encerramento, eu gostaria de fazer uma chamada para as pessoas, né, para lerem depois, quando estiver pronto o doutorado, né, e que eu conseguir publicar. Eu gostaria de fazer um chamadinho com o poema que abre o livro. Posso? Por favor. Então, assim, o primeiro capítulo, né? Todos os capítulos têm um nome, a gente está falando a origem é revelada pelo mundo espiritual, a consciência cultivada gera o grande tal. E diz o poema. Então, o livro começa assim: diz o poema. Era desordem antes da criação do mundo. Nenhum humano existia no vasto escuro profundo. Até que Pangu destruiu o caos primordial. Iniciou o universo distinguindo bem e mal. A mais sublime humanidade por todos adorada. Uma vez esclarecida, a criação será aperfeiçoada. Se a criação alcançará mérito, deseja saber? Jornada Oeste, Desventuras de Xuanzang deverá ler. Então, fica aí o convite. Sua tradução está muito, realmente, né, dá para ver que está muito fluida, muito interessante. Bom, muitíssimo obrigado, viu? Obrigada, Afonso. O prazer foi todo meu. Um grande abraço a todos que assistiram e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.